O telefone está aí no seu vídeo, 2112-6222. Estamos com um programa ao vivo e é bom que você pergunte, como as nossas amigas no bloco anterior já fizeram suas perguntinhas. No assunto de hoje, a gente está conversando com o Dr. Rubene Campos, médico ortopedista. Doutor, nós conversamos sobre a origem do problema, né? E vimos um pouco a respeito de como é feito esse diagnóstico, né? É importante os exames, mas aqueles exames complementares são importantes, mas aquela parte do contato do médico, ela é muito, muito importante, né? Isso aí é muito importante, sim. Isso aí tem que se iniciar na escola. A avaliação da criança pelo professor é muito importante, porque o diagnóstico de escoliose começa aí. E às vezes a escoliose passa desapercebida na família e na escola, por falta de um olhar clínico que pode ser treinado, não necessariamente um olhar médico profissional, mas a escola tem essa função, né? O professor tem a função de olhar a criança. E esse olhar dá um diferencial no tratamento, porque quando se começa a tratar uma escoliose na infância, o resultado é muito grande, é muito melhor. É difícil consertar uma coluna já crescida. Quando a árvore está em crescimento, é mais fácil de você contornar e retificar. Sim. Então, isso é base, isso é fundamento da ortopedia. E a origem aí da escoliose, então, nós temos esses pesos enormes que as crianças carregam, né? Exatamente. E hoje até, eu não sei, eu tenho percebido aquelas mochilinhas de carrinho e tal, mas ainda há muito peso, né, a se carregar. Tem muito peso, sim. E essa escoliose, que a gente chama de escoliose funcional, a escoliose da postura, né, a escoliose postural, do vício de postura e do excesso de peso, ela tem que ser corrigida com isso. A gente tem que estar de olho quanto a criança carrega para a escola, o que é necessário estar nas costas, na mochila, né, o que pode ficar em casa, o que pode estar na escola, porque realmente é uma carga muito grande de livro, de apostila, de caderno. E o adulto fica, muitas vezes também, porque no universo feminino, né, amigas, nossa bolsa pesa muito. Hoje as mulheres estão no mercado de trabalho que carregam 2 celulares, um laptop, um iPad. Então isso cada vez mais é uma carga, é uma mala, né? Elas, na verdade, carregam uma mala numa bolsa e a beleza, né, a estética fala a favor de uma postura errada. É a bolsa de alça de um lado só, que não usa a bolsa cruzada, porque fica feio. Então ela começa a se sobrecarregar. Né? Isso, no passar do tempo, vai dar um desvio postural. Né? A coluna vai sofrer. Temos ligação. Alô? Alô? Pois não? Boa tarde. Queria saber a respeito de dor lombar, mas que irradia para a perna. Eu passei um mês tendo que ficar de repouso devido a uma cirurgia que eu fiz no ovário, e depois de um mês de repouso eu comecei a sentir essa dor na lombar, que pega na lateral e irradia para a perna. Eu queria saber se pode ser coluna, eu queria alguma informação, doutor. Ok, Cristiane. Realmente, Cristiane, isso aí pode ser a origem da coluna também. Né? A dor lombar que irradia para membro inferior, ela é uma dor que é conhecida como a dor ciática. Sim. Né? E muitas vezes está associada a hérnia de disco ou algum outro tipo de compressão do nervo, né, na coluna. Geralmente a hérnia de disco ou osteófito, que são os bicos de papagaio, podem comprimir uma raiz da coluna e essa raiz comprimida vai dar uma sensação de dor no membro inferior, pode ocasionar uma alteração de sensibilidade, dormência, e é importante ser avaliado isso aí clinicamente. Agora, no seu consultório, o que mais o senhor recebe? Homens, mulheres? Qual é o comum das queixas? Hoje a mulher está ganhando um espaço muito grande no consultório de dor lombar, principalmente por causa dessa modificação de hábitos, né? Carregar mais peso, atividade de automóvel, dirige mais, o trânsito sobrecarrega também a postura. Então, as mulheres estão ganhando um espaço muito grande aí. Temos algumas patologias de coluna que são mais inerentes ao homem, né? Como a espondilite, que é uma doença que dá dor nas costas, dor lombar, e que é mais específica para o homem. Mas isso são casos específicos. A mulher hoje está com uma carga de trabalho maior, ela está no mercado diferente e ela está tendo essas complicações decorrente disso. Agora, com relação ao tratamento, doutor Rubene, a gente percebe assim que hoje muito se busca e quer, né, entrar, as pessoas entram em academia, fazem algumas atividades, algumas coisas
meio que sem orientação médica, né? Não, eu tô me cuidando, eu tô fazendo tratamento, E aí às vezes eu fico um pouco preocupada. Por exemplo, eu tive, em algum momento, eu estava exercendo uma atividade física que eu corria. E no momento que eu estava correndo, e agora eu estou dando um tempo, então calma nessa hora, eu tive assim, na corrida eu percebi assim, mulheres correndo com peso nas pernas, né? Com aqueles pesos de 1 quilo e tal, correndo mesmo, com peso na perna. E algumas coisas feitas assim, sem muito critério. Eu não digo nem, tiro até a palavra tratamento disso. Eu acho que isso aí é a própria pessoa querendo se cuidar, mas aí sem orientação, né? Pode agravar problemas e gerar problemas de coluna. Então, Márcia, essa época que nós estamos agora, na época de setembro, nós estamos chegando perto do verão. Então, existe uma corrida para se preparar para o verão. Então, o que acontece? As pessoas já esqueceram disso desde março, né? Deixaram um pouco de lado a parte do corpo e agora querem recuperar de uma forma mais rápida. O que acontece? Que a gente vai ver esses exageros, né? As pessoas vão procurar ganhar uma estética num tempo muito curto, de uma forma muito agressiva. E o corpo sente, né? Correr com caneleira, você fazer um trabalho físico sem uma orientação específica, profissional, isso aí é muito prejudicial e pode levar a casos graves de hérnia de disco e acabar em cirurgia. Dentro dos tratamentos que a gente tem para essas dores, a cirurgia é um deles, né? Porque essas dores podem se agravar, no caso das lombocetalgias, as hérnias de disco, e isso com exercício errado se agrava muito. E acaba o paciente indo para uma cirurgia por causa de um exercício errado, que é de um momento, uma falta de uma objetividade, falta de uma avaliação profissional dentro desse trabalho. Eu queria que a gente conversasse também um pouquinho agora sobre aquelas medidas para dor, né? Que às vezes a pessoa pensa que é a solução. Queria que a gente pudesse tentar verificar aí o que é mito e o que é interessante mesmo. Por exemplo, a compressa com água quente. Como é que fica isso? O que nós usamos? Você pode fazer compressa de gelo ou compressa de água morna, né? O que a gente define aqui? O gelo, ele tem uma função analgésica muito boa, né? O gelo, ele age como um estagnante do sangramento. Ele serve também como hemostático. Então, nas contusões, na parte de onde nós temos nas contusões recentes, o gelo é bem indicado. Por quê? Ele diminui aquele edema, ele diminui o sangramento. Nas dores musculares, o calor funciona bem, porque ele age superficialmente. Então, ele aumenta uma vascularização local e melhora a oxigenação de um tecido superficial. Então, aquelas contraturas musculares, o calor funciona bem. Nas articulações, o gelo é sempre um grande amigo. Certo. E aquelas medidas que a gente, como bem o senhor colocou, eu queria só enfatizar, porque a coisa de tomar medicamento sem orientação médica, ela é preocupante, né? Você passa a dor, mas não passa ali, o problema fica lá, né? E tomar remédio sem orientação médica, é bom a gente frisar isso, né, doutor? Isso é importantíssimo. Acho que a pessoa não pode tomar uma medicação sem saber exatamente para que ela serve e quais os efeitos colaterais dela. Isso aí pode levar a complicações muito graves. Não existe nenhum remédio que não tenha efeito colateral. Todos eles acarretam efeito colateral e dependendo de se a pessoa estar tomando um outro remédio, de ser portador de alguma outra patologia e esse remédio agravar essa patologia. Agora, para prevenir problemas nas nossas costas, qual é o caminho? O básico hoje que a gente está falando sobre aquela dor do dia a dia, né? Essa dor de postura, principalmente. Então, acho que a grande prevenção é postural. É a gente manter um trabalho de exercício físico constante, bem acompanhado, se possível, um bom RPG, um bom Pilates, que são exercícios controlados, específicos para a coluna, né, com um bom profissional, né, e tomar cuidado no dia a dia. É a hora que você vai guardar a bolsa no carro, é a hora que você vai tirar uma sacola do porta-mala, que você vai pegar um peso no armário na parte de cima. Então, esses momentos são os momentos que a gente entra em crise, né? Você se estica para buscar alguma coisa e faz uma distensão muscular, faz uma contratura, faz um pinçamento articular. Então, as posturas são fundamentais. E isso é saber usar o corpo, é a consciência corporal. Essa é a grande prevenção. Vai fazer uma caminhada antes